Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Wesley de Paula. E este canal, quero convidar você que não é inscrito a se inscrever. Inscreva-se aí no nosso canal e bem como ative o sininho para que você possa receber notificações quando nós publicarmos novos vídeos e também quando houver qualquer notificação a todos quantos são inscritos. Esse canal nada mais é uma ferramenta para nos aproximar e através dele trazer dicas de sucesso, palavras de sabedoria, palavras de direcionamento, de mudança de chave, que possa nos fazer crescer, que possa nos fazer pensar. E no vídeo de hoje, em continuidade ao vídeo passado, que nós falamos da formiga, hoje nós vamos falar do gafanhoto. A Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios 30, 24 e 27, diz assim: essas três coisas são muito pequenas, no entanto, são muito sábias. São providas de sabedoria. Verso de 27 diz assim: os gafanhotos não têm rei, e contudo, todos saem e em bandos se repartem. Hoje nós vamos falar do segundo animal que está inserido neste verso que Salomão nos trouxe, que é o gafanhoto. E no verso número 24, Salomão diz assim: olha, existem 4 seres ou 4 coisas que são muito pequenas, no entanto, são providas de muita sabedoria. E o segundo animal é o gafanhoto. Alguns chamam de grilo, até porque há diversos modelos ou até mesmo diversas espécies de gafanhoto. Mas o gafanhoto, ele tem algumas características. E uma delas, Salomão desperta-nos a falar: eles não têm rei, não têm um rei, mas todos eles saem juntos e se repartem. É interessante porque uma das características, e uma vez assistindo de Discovery Channel, mostrava ali esta espécie de inseto que é o gafanhoto. E o gafanhoto, ele, desde o Velho Testamento, ele é sempre citado na Bíblia, porque em alguns momentos havia um enxame ou até mesmo um ataque dos gafanhotos que, onde passava, devoravam tudo, acabavam com tudo e acabam com tudo, até no dia de hoje, nas lavouras, onde há plantações, onde eles passam, acabam com tudo. E na Bíblia, em Joel e em outros versículos, falam que muitas vezes nós somos protegidos quando devolvemos nosso dízimo do gafanhoto, do migrador, enfim. Por quê? Ele tem um grande poder destruidor. Mas nós não queremos pegar ou enfatizar este lado mal do gafanhoto, não. Mas entender o lado bom. Nós estamos hoje vivendo no Brasil, no mundo, uma grande epidemia, uma pandemia, que é o coronavírus. E é interessante porque hoje, exclusivamente, há uma grande divergência nos nossos governantes. O presidente da República manda o povo voltar, no sentido de que podem voltar e se cuidar. Alguns governadores dizem: não, vamos fechar tudo, fechar cidades. Alguns prefeitos estão impedindo que carros com placas de outros municípios ingressem ou entrem na cidade. Isso só traz um prejuízo para nós mesmos, porque nós vemos a divisão, um dizendo um, outro dizendo outro, e hoje nós estamos vivendo o que no nossa nação Brasil? Uma nação parada, comércio parado, a economia parada, milhares e milhares e milhares de pessoas já desempregadas, milhares de empresas quebradas, enfim. E os governantes, pessoas, cada um com uma ideia de que deve-se ter quarentena, não deve ter quarentena, deve se resguardar, deve voltar. E aí, eu lendo e aprendendo um pouco sobre gafanhoto, ele nos dá uma aula sobre isso. Por quê? Primeiro, o gafanhoto é um bicho pequeno, um inseto pequeno. Este gafanhoto, segundo o que eu vi no Discovery Channel, e depois fui pesquisar e estudar, ele consegue saltar 200 vezes o tamanho dele.
Repito, ele consegue saltar 200 vezes o tamanho dele. Ou seja, ele é pequeno, mas os saltos que ele dá são saltos grandiosos. Ele consegue saltar 200 vezes a medida do que ele tem. O que isso fica de lição para todos nós? Não importa qual o nosso país é, ou como somos, ou se somos pequenos ou grandes, mas o que tem que gerar dentro de nós são saltos grandiosos, pensarmos grandes, estarmos engajados a sempre buscar coisas grandes, apesar das dificuldades e das deficiências que muitas vezes temos. A segunda coisa, e aí Salomão retrata isso com muita sabedoria, até porque é bem peculiar de Salomão. Salomão diz assim: olha, existe um ser pequeno que é muito sábio e o nome dele é gafanhoto. Eles não têm reis, eles não têm ninguém que domine eles, eles não têm ninguém que seja o chefe. Mas só que é o seguinte, eles quando saem juntos. E quando estão juntos, se precisarem se dividir, se dividem em bandos. Mas onde passa, eles destroem tudo. E uma característica interessante do gafanhoto é, eles sempre estão juntos, eles lutam juntos e eles sempre guerreiam juntos. Os gafanhotos nunca se separam no momento da guerra. Os gafanhotos, eles nunca se separam no momento em que eles estão comendo. Os gafanhotos, eles nunca dividem, no sentido de querer cada um buscar a sua própria seu próprio bem-estar. Não. Salomão diz, eles não têm ninguém que lidere eles. Eles não têm um rei, mas só que é impressionante. Quando todos vão para a esquerda, quando um ou um bando vai para a esquerda, todo bando vai para a esquerda, quando vai para a direita, vai para a direita. E uma coisa muito interessante do gafanhoto, que se você assistir nos vídeos da internet, ou até mesmo em alguns documentários, onde eles passam, eles devastam. Onde eles passam, eles acabam com tudo. Por quê? Eles são um ser, um bicho, um inseto determinado. Salomão, então, vendo isso, disse, olha, eles não precisam de um rei, mas só uma coisa é verdade. O que eles querem, eles conquistam. O que eles querem, eles conseguem alcançar. E o que fica de lição nesse vídeo que eu quero passar para você e falar um pouco aqui com você? Para que possamos ser fortes, nós temos que ser igual o gafanhoto. O grande problema do nosso país, da nossa nação, é que um fala e metade vai do lado, outro fala, outra metade vai atrás. Um abre a boca, outro vai atrás. E aí ficam muitas vezes esse ativismo político, o ativismo de alguns discursos para massagear ego ou para querer buscar os próprios interesses. E o que nós temos visto é a economia despencando, o dólar subindo, a bolsa em colapso, pessoas já passando fome, aproveitadores colocando seus materiais ou insumos de vendas 3, 4 vezes mais caro do que é, e cada um ouvindo, indo para as redes sociais e batendo aqui, batendo lá, um xingando aqui, um responsabilizando de lá, e aí nós esquecemos de uma pequena lição que faz com que o gafanhoto se mantenha forte. O gafanhoto se mantenha um exército praticamente indestrutível. A união deles. A união no sentido de olharem para o mesmo foco. A união de quererem o mesmo propósito. Se nós brasileiros entendermos isso, nós nunca seremos destruídos. Logicamente, essa pandemia é uma realidade. Mas nós vemos que quantas pessoas querem aproveitar e comprar insumos para estocar em casa, ou outros querem vender mais caro, ou outros querem tirar proveito, não pagando mais nada. As pessoas são os oportunistas, não estão pagando mais nada. E com isso, nossa nação, o nosso município, o nosso estado está indo de mal a pior. Porque nós não aprendemos com um inseto pequenininho, que pula
200 vezes mais alto do que o seu tamanho e que sempre está andando unidos. Eu levo comigo uma frase há muitos e muitos anos que diz: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E hoje esta frase é uma realidade. Se nós brasileiros, se nós cidadãos, se nós crentes, se nós cristãos, se nós, enfim, nos unirmos, nós conseguiremos, sim, derrubar essa pandemia. Unirmos no sentido de que? De nos resguardarmos, de termos as precauções que nos são necessárias. E outra coisa, se nós nos unirmos em nos ajudarmos, estas guerras, ou esses discursos, ou estas intransigências que estão acontecendo com os nossos governantes, não fará nada bem para a nossa nação. Não fará nada bem para a economia da nossa nação. O importante agora é nós brasileiros nos unirmos. E como nos unirmos? Obedecendo aquilo que os cientistas têm falado. Continuarmos pagando os nossos compromissos. Continuarmos a trabalhar em prol de uma nação, ou não em prol de um bem-querer meu. E principalmente, nos unirmos em um só discurso. E qual é esse discurso? A nação brasileira vai pular muito maior do que o seu tamanho se nós nos unirmos. Que nesse instante nós possamos cumprir o que o gafanhoto faz: andar, se unir. Porque quando nós estivermos unidos, até o rei vai entender que ele precisa alinhar o discurso conosco. Porque nós vemos estas discussões entre os nossos governantes? É porque o exército de gafanhoto não está unido. Se a nação brasileira se unir em todos os aspectos, jamais teremos governantes que irá nos manipular. Eles terão que entender que eles precisam sim buscar o bem-querer da nação e não o bem-querer deles próprios. Salomão então escreve: observe o gafanhoto. É feio, esquisito, mas pula alto, não tem rei, sempre estão lutando juntos, sempre estão juntos e sempre andam em bandos, sem precisar que um rei direcione eles. Eu não estou aqui apregoando para que haja uma revolução contra a nossa democracia. E não estou também querendo tirar o valor ou até mesmo trabalhar contra uma autoridade que foi constituída. Mas uma coisa nós precisamos entender: se nós nos unirmos, receberemos o respeito dos nossos governantes. Porque a partir do momento que estamos em guerra, eles não nos respeitam. Um grande abraço, inscreva-se nesse canal e principalmente, se você foi abençoado, compartilhe para abençoar outras pessoas. Grande abraço, aqui é seu amigo Wesley de Paula.